Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso novo vídeo de hoje. Estamos aqui hoje, uma alegria, a minha amiga Eni Bittencourt aqui no seu consultório, aqui em Caxias do Sul. A gente vai trazer alguns ensinamentos muito importantes sobre o trabalho que ela faz de radiestesia clínica. A Eni já é uma profissional experiente de muitos anos de atendimento e ela tem um trabalho assim maravilhoso. Nós já fizemos alguns vídeos há um tempo atrás, a gente vai deixar a playlist aqui dos vídeos que foram feitos com ela, vocês dão uma olhadinha. Ela é maravilhosa, ela tem trabalho assim muito bom com equipamentos eletrônicos também, que a gente vai falar sobre isso, né? Então, Eni, bem-vinda aqui ao nosso canal mais uma vez, né? E dá um alô pra turma, uma alegria, uma satisfação estar contigo aqui, minha querida. Satisfação toda minha, beleza? Obrigada, Luciano. Olá a todos. Então, a gente vai falar hoje sobre radiestesia, né, que é essa arte de conseguir ler algo que não é visível, né? Então, ela trabalha como radiestesista clínica aqui há muitos anos, né? Quantos anos você trabalha com isso? Já 12 anos. 12 anos vai fazer em junho. E ela tem um trabalho assim fantástico, né? Quem já conhece o trabalho dela, nos outros vídeos a gente teve mais detalhes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Eni, conta para nós assim, o que é a radiestesia? Ela se baseia em quê? Como que tu pode assim assegurar que um trabalho feito pela radiestesia tem a informação assim correta, é precisa, existe margem de erro, existe uma margem de tolerância? Fala um pouquinho para nós como é que funciona, a origem, como começou e como é que tu te interessaste por esse assunto tão importante, tão atual, que é uma das técnicas que vão ser usadas agora a partir desse momento, onde a medicina e a parte da área médica, ela está cada vez mais se ampliando, né? Sendo mais holística, mais integrativa, então incorporando também áreas que até tempo atrás eram consideradas crendice ou algo parecido. Conta para nós um pouco desse teu trabalho aí. Pois é, a radiestesia clínica, a radiestesia em si, né, a gente conhece assim como recurso desde o começo do século passado, que está nos livros, tá? Mas ela é a arte muito mais antiga que isso e eu não vou nem buscar essa história toda. Eu vou me deter, te falar agora, Luciano, e para todo mundo, sobre a ressonância, a biorressonância, que é a radiestesia em si é biorressonância. Uhum. E qual é o equipamento que se usa? É o corpo humano. Então, o meu corpo humano, os meus biosensores é que fazem ampliar um movimento de um pêndulo. Então, para que eu possa fazer uma pergunta e ter uma resposta adequada, a pergunta tem que ser boa, tem que ser precisa e eu preciso entender do assunto. Tu não pode me perguntar algo que eu não entenda nada e eu obter uma resposta, porque o meu inconsciente, meu subconsciente não vão saber responder, não vai ter a ressonância, né, para responder aquele caso. Então, assim, precisa? Naquilo que eu souber. E para isso a gente estuda e muito. E muito. O que a gente estuda? Saúde. Então, o funcionamento saudável de um corpo. E por isso que a primeira etapa de uma radiestesia clínica é a identificação de toxinas, sejam elas biológicas, químicas ou qualquer toxina, né, do ar, da água, do som, do alimento, qualquer toxina que possa estar interferindo nesse fluxo energético que é a saúde humana. Então, por isso que a biorressonância que eu faço é uma leitura de vitalidade daquela pessoa, ou daquele órgão, ou daquele sistema, tá? A gente une diversas técnicas de aprendizado, desde a medicina tradicional chinesa, que é já é clássica, né? Já é clássica. Tradicional. Então, não como eu trabalho não como acupunturista ou esse pessoal que é especialista nisto. Não, eu uso os conhecimentos e tento combinar com a radiestesia clínica. Ou seja,
Ah, tá doendo tal parte do corpo. Então vamos ver que meridiano que passa ali, que órgão que está envolvido ali, é yin, é yang, e vou testando na radiestesia. Por quê? Cada pessoa tem a sua habilidade pessoal. Nós não somos cópia, xerox de nada. Aliás, falando de cópia, quem é que copia a radiestesia clínica? Os equipamentos de biorressonância. Tá certo? Tá certo. Assim como outros equipamentos copiam o corpo humano para tentar reproduzir um resultado. Só que aí tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo... por exemplo, o fígado tem quem relatou, escreveu sobre a vibração de cada órgão do corpo, tá? Mas isso não significa que nós todos somos diferentes, não significa que todos temos aquela idêntica vibração. Ela pode variar. E eu posso detectar isto de cada pessoa. Pois é. Né? Então, dá licença, seria então um reflexo da leitura do próprio corpo. O corpo fala, é uma linguagem do corpo, o corpo aponta que tal órgão está carente disso ou aquilo e acaba acusando dentro da radiestesia, dentro do pêndulo. É uma coisa assim. O pêndulo, ele aqui eu tenho sensores, neurosensores, e ele amplia. Luciano, uma coisa que a gente tem que considerar para as pessoas que tentam fazer radiestesia e não estão conseguindo, é que a pessoa pensa. Na radiestesia a gente não pensa. Não pode entrar ao lado esquerdo do cérebro. Não pode pensar. É como se tu fizesse uma pergunta para o universo. Tu entende? E aí o universo te responde de acordo com aquilo que tu estuda. Se eu não entendo de uma coisa que é nova, que eu preciso estudar ela, às vezes aparece caso, né? A pessoa vem com um diagnóstico médico que eu nunca ouvi falar, eu tenho que estudar o que aquilo representa. Porque a gente não é medicina, não estuda saúde. Não estuda doença, não estuda nome de doença, não estuda remédio, não é isto. Né? A gente estuda o bem-estar do corpo, a total harmonia, funcionamento do corpo. Né? Eu leio vibração. Vibração boa e vibração ruim. E daí, quando tu lê uma vibração que não está harmonizada, tu vai buscar recursos por ressonância também, tu vai buscar recursos que neutralize aquela toxina ou aquela deficiência ou aquela carência. Porque é tudo, né? Tá tudo e o universo, ele tem a sua linguagem, ele fala, ele tipo assim, é uma maneira de ele se expressar do próprio corpo, as respostas, né? A gente pensa aí numa resposta, mas como tu falaste, muito importante que eu não sabia isso, que a pessoa tem que ter o embasamento técnico. Isso. E aí a ressonância e a radiestesia fala aquilo que a pessoa tem. É como se fosse, né, uma expressão da pessoa interior e todo o seu comportamento de estudo. Então, se vou fazer uma ressonância, algo que eu não domino a área, não vai funcionar, porque eu não sou técnico na coisa. Ela, como estudou bastante e tem um excelente conhecimento de muitos anos, reflete claramente a expressão do que ela sabe e estudou. Então, entenda que não é simplesmente uma casualidade, uma fatalidade. A pessoa diz, o pêndulo balançou para lá, para cá. Não tem nada de fatalidade. É uma coisa assim, que é uma própria linguagem do universo se expressando naquele movimento. É algo assim, né? Bem assim. Inclusive, eu tive até pessoas que me perguntam assim, descobre que minerais, ouro, dá para tu descobrir ouro. Tem gente que descobre ouro com radiestesia. Mas eu não entendo de mineração. Eu não entendo de ouro, eu não entendo disso. Eu entendo de saúde humana, saúde animal, saúde vegetal. Saúde. Né? É nisso que eu coloquei o meu foco de trabalho. É na saúde, né? Saúde da casa, do ambiente. Então, assim, tudo que envolve a saúde humana, eu tenho curiosidade e amor por estudar, por ler, por
né? E tem que gostar também, a pessoa tem que ter assim, uma tendência de eu gosto. Quando tu faz com amor e coloca a tua vibração, aquilo se amplifica, né? Exatamente. Eu tenho certeza que tu gosta. E assim como eu gosto da minha área, tu gosta da tua, então a gente consegue fazer um trabalho excelente justamente por colocar nossa emoção, nosso amor. E lembrando que o famoso estudioso Nikola Tesla falava que o universo ele se manifesta com vibração. Vibração seria toda a linguagem do universo, ou seja, quem descobrisse o poder da vibração teria o poder de descobrir muitas outras coisas. Então, acredito que a vibração, como ela falou, né, é de fato a chave, a raiz que faz com que a gente atinja o objetivo, e a radiestesia nada mais é do que uma expressão daquela vibração que nós estamos fazendo, estamos dando, estamos propiciando naquele momento. E eu te pergunto, Eni, assim, a influência que tu está vibrando ali, né? Ou a pessoa está pensando em outra coisa, tu vai consultar uma pessoa, mas ela está com um pensamento distante, está pensando lá na casa dela, isso influencia no resultado? Não. Não, influencia o meu comportamento. Tem razão, é tu que tem que estar concentrada naquilo. É eu que tenho que estar concentrada naquilo que eu faço. É eu que não posso vacilar, é eu que não posso estar doente. Um radiestesista doente, ele não está conectado com o seu eu superior, com o seu inconsciente, seja lá a linguagem que você quer. Aí a pessoa não estando conectada não vai conseguir. Tá? É bastante comum e, graças a Deus, eu tenho bastante trabalho e tem gente que me liga depois que vai para casa descansar, aí percebe que tem problema nos filhos, na família ou nela mesma, e me pede às 9 da noite, às 10 da noite, às 11, né, para verificar tal coisa. Muitas vezes eu não consigo, porque a exaustão do trabalho deu. Sim, tu não consegue mais ficar isenta, sabe? Já irrita. Okay. E assim, e a distância? Qual é o fator da distância? Tu está atendendo uma pessoa à distância. Como é que pode essa distância não interferir ou prejudicar a leitura? Como é que funciona isso? Não existe distância na física quântica. Não existe. Tudo é aqui, tudo é agora. Tudo está muito bem claro isso para mim. Está muito bem claro. Luciano, se eu te der um mapa de uma cidade de São Paulo, para tu olhar, e tu conhece São Paulo, tu olha o mapa, tu vai ver que tu te transporta para lá. É uma coisa fantástica. É como se tu estivesse no local, é como se tu estivesse junto com a pessoa, né? Então, assim, não, distância, não. Por isso que a gente faz leituras de situações em qualquer país, em qualquer lugar. Não, a distância não interfere mesmo. Não é uma radiofrequência que vai para lá. É uma onda acima de tudo que se conhece. Você tem lá um amigo ou um parente lá na China, né? Se você quiser se comunicar com ele, você começa a pensar, daqui a pouco vocês estão conversando por vídeo ou por telefone. Então, assim, essa comunicação, ela existe entre humanos, né? De uma maneira assim muito natural, né? A gente não está aproveitando isso daí ainda como poderia aproveitar. Tem muita coisa. Então seria possivelmente o futuro das artes médicas e dessa parte de análise pessoal, o futuro seria utilizando essas energias quânticas, vibracionais, para que num futuro não muito distante a gente tenha uma leitura mais precisa das pessoas e um diagnóstico mais preciso. Seria, talvez, isso tornaria os métodos tradicionais talvez ultrapassados, obsoletos num futuro breve? O que tu acha que pode ser isso? Eu acho que não é o futuro, não, Luciano, já é o presente. Já é o presente. As tecnologias que fazem leituras de vibração são as mais precisas, são as mais confiáveis, são as mais tudo. Tá ficando bem atrás, eu vou dizer uma coisa, as tomografias, tá? Tomografia, tem professor nosso, assim, dos cursos por aí, que diz assim, uma tomografia avançada, computadorizada, ela precisa um outro exame que a ampare, porque senão é como se tu estivesse dirigindo um automóvel ruim, numa noite com nebulosidade e com um farol meio ruim, tentando enxergar um negócio na pista. Sabe? Então, tu identifica alguma coisa, mas tu não sabe muito bem o que é, e aí tu tem que usar
coisas adicionais, critérios ou outro equipamento que esclareça aquilo. Né? E a gente hoje, o ser humano normal, tem a tomografia como o up, como o top, né? O top das imagens, não é? E será que a medicina tradicional iria se sujeitar um dia, porque eles estão bastante céticos, né? Continua na segunda parte.